Gente bonita, que alegria estarmos juntos neste dia para mais uma vez celebrarmos ao nosso Deus com louvores, com cânticos, com hinos, e queremos convidar você, juntamente com toda a sua família, para que separemos este tempo, de maneira que seja um tempo em que sejamos grandemente abençoados por tudo aquilo que o Senhor estará ministrando ao nosso coração. Mas o nosso desejo é que você também possa expressar com muita alegria no seu coração o privilégio de você poder estar na presença do Senhor agora neste momento. Como diz o salmista lá no Salmo 66, versículos 1 e 2, ele diz assim: aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. E este é o nosso convite para que você participe com alegria conosco neste momento agora. Essa canção que vamos louvar agora, ela fala sobre as maravilhas do amor do nosso Deus. Consolo, abrigo, força e refúgio ao nosso Senhor. Eu convido você agora, onde você estiver, a cantar conosco essa canção e adorar ao nome dele, que é digno e merecedor de toda honra e toda glória. Amém? Cante conosco. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e rujam os mares ao
No Salmo 46, versículo 1, a palavra de Deus vai nos dizer assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Ah, queridos, como é bom termos esta certeza de que o Deus a quem nós adoramos, o Deus a quem nós servimos e amamos de todo o nosso coração, é um Deus que está sempre presente nas adversidades que nós enfrentamos ao longo da nossa jornada. Por isso, neste momento, quero convidar você, juntamente com a sua família, para nós buscarmos ao Senhor agora em oração. E se você tem algum pedido de oração que você gostaria de compartilhar conosco, aí na tela você tem alguns números de telefone aqui da igreja, o e-mail da igreja, e você pode nos enviar e nós estaremos com muita alegria orando pela sua vida, pela sua família e compartilhando esta necessidade da sua alma, a necessidade do seu coração. Eu tenho aqui alguns motivos que eu gostaria de compartilhar com vocês neste momento, para que juntos também possamos interceder uns pelos outros, e como é bom quando nós temos alguém que está sempre orando em nosso favor. Então eu gostaria que nós estivéssemos orando pela Aline. Domingo passado nós fizemos este pedido, quero reforçar mais uma vez. A Aline é filha do irmão Levi e então ela está com um tumor no cérebro e ela precisa submeter-se a uma cirurgia e possivelmente essa cirurgia será feita em caráter de urgência. Então nós vamos orar para que o Senhor esteja abençoando a vida da Aline e que o Senhor também esteja dando serenidade e paz ao coração do irmão Levi, juntamente com a sua esposa, a irmã Selma. Também nós temos um pedido da irmã Sandra para nós orarmos em favor da Gisele. Também mencionamos isso no domingo passado. A Gisele, ela tem uma doença chamada doença de Crohn e ela já está internada, já passou por várias cirurgias e ela precisa também tomar um medicamento de alto custo e que o Senhor também possa estar ajudando no levantamento de recursos financeiros para que ela possa também obter esse medicamento para dar continuidade ao seu tratamento. Também outro pedido que a irmã Sandra compartilhou conosco essa semana é para nós orarmos em favor do Gabriel. O Gabriel, ele é o netinho da irmã Maria, que é amiga da Sandra, que sempre tem participado conosco também em nossos cultos. E o Gabriel teve um problema essa semana, problema respiratório, pneumonia, e ele está hospitalizado e ele carece muito das nossas orações. Vamos orar por ele, pelos seus pais e por toda a sua família também. Também gostaria que nós orássemos pela vida do pastor Gil Miller. Antes de ontem faleceu a sua mãe, a irmã Roseli, muito conhecida da gente, muito querida nossa, e faleceu em Pariquera. Então nós vamos orar para que o Senhor esteja consolando o coração do pastor Gil, do seu pai, o irmão Gildo, a sua irmã Gisele, toda a sua família neste momento de luto que eles estão vivendo agora. Também gostaria que nós orássemos pela vida do pastor Paulo Barbosa, grande amigo meu, pastor lá de São Paulo, de uma igreja batista em São Paulo, e ele também contraiu a Covid-19 e o estado dele também inspira muito cuidado, então eu gostaria que nós estivéssemos intercedendo pela vida deste pastor. Vamos orar também pela vida do irmão Carlinhos, esposo da irmã Laurita, que ainda continua fazendo o seu tratamento do coração, vai passar por uma cirurgia também, ainda estamos aguardando esse momento, mas vamos orar para que o Senhor continue cuidando dele nesse tratamento. Como também pela vida do irmão Oduvaldo, pela vida da irmã Lourdes e outros irmãos aqui da nossa igreja que também carecem muito das nossas orações. Quero convidar você então para curvar a sua fronte, para nós juntos orarmos agora ao nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai amado, obrigado pelo privilégio de nós podermos falar com o Senhor neste momento e termos a certeza de que o Senhor está presente aqui entre nós. A certeza de que os teus ouvidos estão inclinados para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa oração, a oração do teu povo que se levanta agora, ó Deus, diante da tua presença neste momento. Pai, eu quero colocar no teu altar agora todos esses motivos de oração que aqui foram compartilhados neste momento. Também quero colocar no teu altar
todos os pedidos de oração que estão sendo compartilhados conosco também através dos telefones, através do e-mail. Ó Deus, irmãos que estão agora também participando conosco deste culto, que estão apresentando ao Senhor os seus motivos particulares, os seus motivos familiares, que o Senhor, ó Deus, esteja olhando para cada um dos teus filhos neste momento, que a boa mão do Senhor se estenda sobre cada um deles, que o Senhor contemple a necessidade que cada um dos teus filhos estão apresentando agora diante da tua presença. Pai, eu quero colocar no teu altar também a vida do pastor Gil, a sua esposa. Quero colocar no teu altar, ó Deus, o seu pai, o irmão Gildo, toda a família dele, que estão vivendo, ó Deus, esse momento agora de dor por conta do falecimento da sua mamãe, que aconteceu antes de ontem. Ó Deus, que o teu Santo Espírito esteja ministrando do teu consolo, do conforto sobre o coração desta família tão amada, tão querida de todos nós. Ó Deus, que o Senhor esteja derramando da tua graça e fortalecendo-os neste momento agora. Quero colocar no teu altar também, ó Deus, os irmãos que estão enfermos, como o pastor Paulo Barbosa, ó Deus, muito querido nosso também, que está com a Covid-19 e que agora está naquele hospital. Inspira, ó Deus, muito cuidado. Pedimos a Deus que o Senhor também esteja dando restabelecimento para ele. Também quero colocar no teu altar a vida do Gabriel. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja restaurando o Gabriel ali naquele hospital onde ele se encontra neste momento. Eu sei que esses últimos dias têm sido dias difíceis para ele, para os seus pais, para os seus avós. Ó Deus, eles estão, ó Deus, muito aflitos, angustiados por conta de toda a situação que ele está vivendo ali naquele hospital. Mas obrigado a Deus pelos exames que já foram feitos, obrigado pela melhora que ele já tem tido, e nós temos a plena certeza, ó Deus, de que os teus propósitos serão, ó Deus, cumpridos na vida dele, como também na vida de toda a sua família. Quero colocar também no teu altar, ó Deus, a vida da Aline, que o Senhor também esteja abençoando a vida dela, dando a cura, Senhor, removendo esse tumor que está no seu cérebro, e nós queremos que o Senhor tem poder para operar este grande milagre na vida dela. Abençoe também a vida do seu pai, irmão Levi, a irmã Selma, que o Senhor esteja trazendo paz, serenidade também ao coração deles. Também continue cuidando da vida do irmão Duvaldo, da irmã Lourdes, ó Deus, e tantos outros irmãos da nossa igreja que carecem, ó Deus, da manifestação da tua graça sobre a vida deles. Obrigado pelo privilégio de podermos falar com o Senhor neste momento e termos essa certeza de que o Senhor ouviu o nosso clamor, ó Deus, e cremos também que no tempo do Senhor e de acordo com a tua vontade, o Senhor realizará os teus grandes feitos na vida do teu povo. Assim nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Confiança.
quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 139 e eu gostaria que você pudesse acompanhar esta leitura juntamente comigo. E eu quero pensar à luz deste Salmo sobre no divã de Deus. Então vamos fazer a leitura e acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. E aí agora eu quero ler versículos 23 e 24, quando ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Alguma vez você já se deitou num divã, num consultório, junto a um psicólogo, para que você pudesse compartilhar as dores da sua alma, as dores do seu coração, os seus medos, as suas angústias, as suas inquietações, enfim, as suas crises pessoais, permitindo com que o psicólogo ele conheça as profundezas da sua alma, as profundezas do seu interior. O Salmo 139, ele é um salmo muito lindo e ele revela para nós as profundezas da nossa alma, as profundezas da alma humana. Quando nós o lemos, a impressão que temos aqui é como se nós estivéssemos entrando no consultório de Deus. E aí então temos a liberdade de submetermos a nossa vida ao seu exame. A ideia aqui, meus queridos, é como se nós estivéssemos deitando no seu divã e aí então compartilhando com ele a nossa vida. Mas o mais interessante é sabermos neste salmo que a diferença de Deus e um psicólogo é que quando você vai conversar com um psicólogo, você vai falar ao seu respeito. O psicólogo não fala dele mesmo para você. Mas aqui não. Nós vamos observar nesse texto aqui que o psicólogo dos psicólogos, ele passa a nos revelar grandes verdades acerca de nós mesmos, como também verdades a respeito dele próprio. Então, o que nós descobrimos quando nós entramos no consultório de Deus e deitamos no seu divã? A primeira lição que eu descubro aqui, eu aprendo aqui,
é que no divã de Deus, ele nos revela quem ele é. Versículos 1 ao 8, ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. É interessante, meus irmãos, que o salmista, nos versículos de 1 a 4, ele vai nos revelar aqui um dos atributos naturais de Deus, a sua onisciência, ou seja, de que Deus é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas, ele é perfeitamente entendido em todos os assuntos, todos os demais assuntos. Em particular, o Senhor, ele conhece tudo a nosso respeito. Por quê? Porque Deus é especialista em pessoas, ele é especialista em gente, uma vez que nós fomos por ele criados. O salmista, ele vai afirmar aqui que Deus, a ideia que ele usa aqui é que Deus cavou, ou seja, ele sonda a sua alma, ele sonda a nossa alma, e por isso ele nos conhece ao nível mais profundo do nosso ser, do nosso interior. Deus, ele conhece a minha vida consciente, ou seja, aquilo que eu faço, ativa ou passivamente, como por exemplo, sentar-me, levantar-me. Mas ele também conhece, meus irmãos, o meu subconsciente, ou seja, de onde surgem os meus pensamentos, e ele é capaz de entendê-los, mesmo antes de terem surgido na minha consciência. Vejam, meus irmãos, a onisciência de Deus. O Senhor, ele nos conhece inteiramente, por dentro e por fora. Ele conhece o meu andar, ele conhece o meu deitar, ele conhece todos os meus caminhos. Aliás, antes que eu fale, diz aqui o salmista, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Mas sabe, queridos, o mais incrível de tudo isso é que, apesar dele me conhecer assim, apesar dele entender as coisas mais ocultas do meu coração, ele se preocupa comigo, ele se preocupa com você. Ah, meus irmãos, Deus, ele se interessa por nós. Ele nos examina, ele nos entende, ele nos acompanha. Mas se você observar também, a partir dos versículos 7 até o versículo 10, o salmista, ele vai nos ensinar um outro atributo natural de Deus, que é apresentado aqui no texto, sobre a onipresença de Deus. Ou seja, Deus é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. Por isso que o salmista questiona, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Irmãos, não existem respostas para essas perguntas, porque na verdade o Senhor, ele nos acompanha a todos os lugares e ele está conosco em todos os momentos. Ele se importa conosco. Eu me lembro quando eu tinha 9 anos de idade, a minha avó Isaura, ela me deu um dinheiro para comprar pão lá na venda do seu Eufrásio, lá na cidade de Jacupiranga, onde eu morava. E ela me deu então 20 cruzeiros, que era a moeda da época, e 20 cruzeiros era um valor relativamente alto para comprar pão. Mas eu peguei o dinheiro e saí brincando, cantarolando, né, em direção lá da venda do seu Eufrásio. E aí cheguei lá, comprei o pão e voltando para casa ainda comi a pontinha do pão, como era meu costume, e lá vou eu em direção para casa. E aí, meus irmãos, quando eu estava chegando em casa, coloquei a mão no bolso e aí eu percebi
que eu havia perdido o troco. E aí eu entrei em desespero, e aí então eu voltei, Voltei pelo mesmo caminho, olhando para o chão e tentando descobrir aonde eu havia perdido o troco. E meus irmãos, não achei. Não achei, e eu entrei em desespero, e eu não tinha coragem de voltar para casa, porque eu sabia que se eu voltasse para casa sem o troco, eu ia apanhar de vovó, eu ia levar uma surra de vovó. E aí então eu parei, sentei-me na guia, sentei-me e comecei a chorar desesperadamente antes de apanhar. Na verdade, o que eu queria naquela hora era me esconder, era fugir. Mas fugir para onde? Como? E aí, meus irmãos, não demorou muito, e lá estava eu sentado na guia, de repente vovó chegou. Minha avó chegou, porque ela ficou preocupada por conta da minha demora, e aí perguntou-me o que havia acontecido, e eu ali só conseguia chorar, e aí aos soluços, então eu contei para ela: vó, eu perdi o troco, perdi todo o troco. E aí minha avó olhou para mim, e ela disse assim: meu filho, por que você não voltou? Você é mais importante para mim do que o dinheiro que você perdeu. Acabou o choro. Acabou o choro. Sabia que não ia apanhar mais. Queridos, é justamente isso que Deus está tentando nos dizer aqui com a sua atitude. É uma loucura da nossa parte querermos fugir dele, porque ele não vai desistir de nós, ele não vai desistir de você. E aliás, nem existe lugar para onde você possa fugir dele. Então, meus irmãos, se o Senhor, ele é capaz de entrar nos recônditos da minha alma, será que existe algum lugar que eu possa me esconder dele? E aí, nos versículos 5 e 6, o salmista ainda vai nos declarar outro atributo natural de Deus, de que Deus é onipotente, a onipotência de Deus. Ou seja, Deus, ele não nos examina apenas para saciar a curiosidade dele a respeito de nós, mas, irmãos, ele faz isto para cuidar de nós da maneira que nós precisamos. Irmãos, Deus, ele identifica as nossas necessidades para supri-las com a sua graça, com o seu poder. E por esta razão nós podemos contar com a sua ação amorosa. Ah, meus irmãos, é maravilhoso sabermos que o nosso Deus é assim, incrivelmente poderoso, onipotente, e ao mesmo tempo profundamente interessado em tudo o que nos diz respeito. O nosso Pai Celestial, ele sabe quem nós somos. Ele compreende-nos melhor do que nós mesmos. Por isso que o salmista diz aqui no verso 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Isso me faz lembrar a história de um senhor idoso que todo dia ele comparecia ao hospital no horário de visitas para visitar a sua esposa que estava lá internada. Todo dia ele estava lá. E aí num dia dessas visitas, uma mulher que trabalhava no hospital, observando a conduta dele, aproximou-se dele e lhe perguntou: olha, eu tenho te observado ultimamente, eu tenho observado que o senhor sempre vem aqui ao hospital. Algum de seus parentes está internado aqui? E aí ele respondeu: sim, minha senhora, a minha esposa está internada aqui. Ela já está acamada há vários meses e ela é vítima do mal de Alzheimer. Ela tem mal de Alzheimer já há muito tempo. E aí então a senhora perguntou: mas e como é que ela está? O seu estado é muito grave? E aí então ele respondeu: ah, é muito grave. Infelizmente o estado dela é muito grave, a doença avançou bastante e na verdade ela já nem me reconhece mais. Todo dia quando eu venho aqui, estou com ela, ela olha para mim, ela não me reconhece mais. E aí então a senhora lhe disse: mas meu senhor, se ela não o reconhece, por que o senhor vem visitá-la todos os dias? E aí então ele respondeu: é porque ela não sabe mais quem eu sou,
mas eu ainda sei quem ela é. Eu ainda sei quem ela é. Ah, queridos, Deus, Ele sabe quem você é. Ele sabe quem somos, quem nós somos. Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele não se esqueceu de nós. Ele nos visita todos os dias. O Criador nos compreende. Ele se interessa por nossa vida. Ele deseja a nossa felicidade. E aí, meus irmãos, eu fico pensando, meu Deus, mas como que Ele pode me considerar tanto assim? Como assim que eu posso ser tão importante para Ele? É amor demais. E isto é maravilhoso demais para mim. E para você? Como é que você vê isto? Será que hoje você pode entender a grandeza de Deus? E mesmo assim, apesar da sua grandeza, você saber que Ele se importa com você, que Ele cuida de você, que Ele trata o seu coração. O que Deus está vendo hoje e tratando aí em seu coração? Então, querido, pare de lutar contra o Senhor. Não lute contra aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Ao contrário, a semelhança do salmista, adore-o por tanto amor. Renda-se a quem lhe conhece melhor do que você mesmo. Deus se revela a nós. No divã, Ele se apresenta para nós como um Deus onisciente, onipresente e onipotente. E Ele se revela a nós para que nós saibamos que Ele nos ama. E é por isso que nós podemos conservar a nossa fé e a nossa esperança nele. A segunda lição que eu aprendo neste salmo é que no divã de Deus, Ele nos revela quem nós somos. Versículo 13 ao 16, ele diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Irmãos, o salmista aqui, além de ele expor as verdades a respeito de Deus, ele agora vai fazer aqui afirmações sobre a obra-prima da sua criação. Quem é a obra-prima da criação de Deus? Eu e você. É isso mesmo, nós mesmos. E aí o salmista, ele fala aqui sobre a dignidade que o Senhor nos conferiu, o valor que Ele nos atribuiu. E aliás, meus irmãos, esta é uma revelação tão importante para nós, porque às vezes, com muita facilidade, nós temos a tendência de nós nos desvalorizarmos a nós mesmos, ou até mesmo permitirmos que outros nos desvalorizem e nos depreciem, ou às vezes nós nos depreciamos. Dizem os estudiosos que para treinar um elefante de circo, os domadores, eles apanham um filhote de elefante e ele acorrentam a sua perna em uma estaca. E aí então o elefantinho, ele tenta sair, tenta se libertar, mas ele não consegue. E aí então, depois de tantas e tantas tentativas, o elefantinho, ele chega finalmente à conclusão de que ele não poderá se soltar. E é nesse momento então que os domadores removem a corrente da sua perna, porque sabem que ele já não vai mais procurar escapar. A verdade é que o elefante depois cresceu tanto, que nenhuma corrente mais seria capaz de detê-lo. Mas ele não tenta se libertar. Ele não tenta se libertar porque, na sua mente, ele deixou-se convencer de que ele não era capaz.
Você sabe que muitas vezes, assim como os elefantes de circo, muitos de nós estamos presos pelas correntes dos nossos pensamentos. Às vezes, meus irmãos, nós nos deixamos convencer de que nós não somos capazes, de que nós não podemos, de que nós não somos inteligentes, de que nós não somos importantes, de que nós não somos amados. E aí então o resultado, com tudo isto, é que a nossa vida ela vai se arrastando na mediocridade e passamos a viver na média, longe das grandes realizações que temos, longe dos grandes sonhos que nós queremos projetar para a nossa vida, porque nós achamos que nós não somos capazes de realizá-las. E infelizmente, queridos, tem muita gente vivendo nessa mediocridade. Por isso, é muito importante nós rompermos essas correntes do nosso pensamento e é vital nós deixarmos Deus nos dizer a verdade sobre quem nós somos. E sabe, meus irmãos, nós somos obra maravilhosa da mão de Deus. Nós somos uma obra maravilhosa de Deus. O meu corpo é obra das tuas mãos. Eu sou um bordado das tuas mãos. Querido, você é obra de arte da criação divina. Não existe ninguém igual a você. Desde o embrião, que alguns dizem que não é um ser humano, é só um amontoado de células, ou, como diz aqui o texto, uma substância informe. Mas mesmo sendo embrião, ainda assim, eu já era alvo da sua obra de arte. Ou seja, cada detalhe do meu ser, da minha vida, já estava sendo trabalhado pelo Senhor. Depois, quando os ossos se formaram, todos os demais detalhes também foram revelados. Mas tudo isso, meus irmãos, já tinham sido projetados pelo Senhor. Por isso, eu sou o que sou, lindo como sou. Por isso que nas minhas mensagens diárias, que eu envio para os irmãos todos os dias da semana, eu já começo dizendo, bom dia, gente bonita. Porque é uma verdade. Você é bonito, você é bonita, porque eu e você fomos criados de um modo único e fascinante. E mais ainda, Deus tem planos maravilhosos para as nossas vidas, para mim e para você, porque Ele teceu e Ele ainda continua tecendo projetos ao nosso respeito. Tanto o nosso passado quanto o nosso futuro apontam para a dignidade com que nós fomos e somos contemplados por Deus. Nós somos contemplados por Deus. Você já se olhou no espelho hoje? Aliás, você tem o hábito de ficar se olhando no espelho? Eu tenho este hábito. Todo dia eu fico na minha casa alguns minutos na frente de um espelho grande que eu tenho lá no quarto e eu fico me contemplando, eu fico me olhando. Deus faz isto comigo também. Deus me contempla. Por isso que o salmista diz aqui que os meus dias já foram contados e escritos no seu livro. O meu futuro já foi moldado por Ele, além daquilo que eu sou, além daquilo que foi criado por Ele. Ele não somente contou os dias da minha existência, mas Ele tem um plano maravilhoso para a minha vida e para a sua vida, para cada um de nós. Sabe, queridos, eu posso até tentar lutar contra este plano de Deus, mas com certeza isto vai significar tragédia para a minha vida, isto vai significar sofrimento na minha vida. Ou eu posso me deixar moldar, cada dia da minha vida para que o plano perfeito de Deus tome forma concreta, assim como o projeto para a minha carne o tomou lá no ventre da minha mãe, quando Ele me formou. Portanto, meus irmãos, o divã de Deus nos ajuda a enxergarmos as coisas como elas são.
a nossa vida como ela é. Porque se nós andarmos tristes e desorientados, é provável que talvez estejamos vendo Deus da forma errada. E se nós caminharmos complexados, deprimidos, é igualmente possível que nós estejamos também vendo a nós próprios da maneira incorreta. Por isso, querido, pare de lutar contra aquele que é o seu Criador. Pare de tentar ser aí o engenheiro da sua vida, mas submeta a sua vida com prazer aos projetos do seu Criador. Queridos, busque a vontade do Senhor para você. Renda-se aos projetos dele. Deixe o psicólogo eterno ser o condutor da sua vida. E aí, uma nova e verdadeira compreensão de quem Deus é e de quem nós somos, meus irmãos, isto vai gerar uma revolução na nossa vida. E por fim, a última lição que eu queria dividir com você, à luz desse salmo, está nos versos 23 e 24, quando ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. E eu aprendo aqui uma terceira lição. No divã de Deus, Deus nos revela do que precisamos. Assim como o salmista destaca aqui o lado radiante do ser humano, a Bíblia vai também nos mostrar o aspecto sombrio do ser humano. Essa mesma criatura, feita por Deus, a sua imagem e semelhança, é ao mesmo tempo um ser caído, corrompido por causa do pecado. Um ser pecaminoso. Um ser desesperadamente carente da redenção que só Deus pode realizar em nós. O homem, o ser humano, desde que aproveitou mal o livre-arbítrio e viu-se dominado pelo pecado, então a humanidade produziu toda sorte de imoralidade e injustiças. E a verdade, meus irmãos, é que nós, como indivíduos, nós não nos saímos muito melhores do que o restante da espécie. Frente à inegável realidade do pecado, o nosso divino psicólogo, ele acena para a possibilidade de arrependimento e mudança para a nossa vida. Ou seja, a possibilidade de mudança para a nossa vida. Por isso você não precisa de um autoexame, mas de um exame do alto. Ou seja, você deve pedir ao Senhor que Ele o analise, porque você é capaz de fazê-lo de modo claro e honesto. Deus precisa nos mostrar o que está errado em nossa vida. Ele tem de nos mostrar no que estamos errados e como é que nós podemos acertar, o que devemos melhorar. E Ele precisa fazer essa tarefa porque nós por nós mesmos, somos incapazes de fazermos as duas coisas. Por isso, peça ao Senhor que Ele te sonde, que Ele exponha o seu coração, o seu interior, que Ele te convença, que Ele te corrija, que Ele te capacite. E Ele pode fazer isso. E para tanto, Ele se utiliza da sua própria palavra, porque a palavra de Deus, ela nos confronta a nós mesmos, ela nos revela quem somos e como estamos diante de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sabe, quando um navio ele zarpa rumo ao seu destino, precisa-se a todo tempo conferir a sua rota. Afinal de contas, um
desvio de poucos centímetros na saída resultará em um erro de muitos quilômetros na chegada. E este mesmo princípio aplica-se também para a nossa vida. É preciso que nós estejamos constantemente avaliando o nosso rumo à luz das Sagradas Escrituras, sob a pena de chegarmos a uma situação muito distante daquela que desejávamos. Por isso, o Senhor sabe do que nós precisamos. Ele sabe o que tem que ser mudado, transformado na nossa vida. Mas nós precisamos pedir: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Trata a minha vida. Restaura a minha vida. Queridos irmãos, no consultório de Deus, quando nós estamos no seu divã, nós ficamos sabendo quem Ele é, quem nós somos e quais são as nossas necessidades e o que precisa ser mudado em nossa vida. E a melhor notícia é que a agenda dele está sempre aberta para nós. A agenda de Deus está sempre aberta porque a todo e qualquer momento ele está pronto para nos atender. E ele está atendendo exatamente agora. Neste exato momento, você pode se apresentar ao psicólogo dos psicólogos e pedir-lhe que ele te sonde, que ele te oriente, que ele transforme a sua vida. E com certeza ele fará isto. Mas é preciso você revestir-se de coragem, de humildade, solicitando que Deus aclareie, né, a sua visão, solicitando que Deus corrija os seus pensamentos. E certamente você será grandemente abençoado por Ele. Afinal de contas, tornar-nos pessoas melhores e mais felizes é o objetivo do psicólogo dos psicólogos. É o objetivo do nosso Criador. Deus deseja a nossa felicidade. Por isso, neste momento, à luz de tudo aquilo que nós aprendemos hoje, você, quem sabe, precisa hoje tomar algumas decisões diante deste Deus Todo-Poderoso, onisciente e onipresente. Quem sabe, talvez, você precisa deitar-se no seu divã e dizer para Ele: Senhor, eu quero aproveitá-lo agora para conhecê-lo melhor. Eu quero conhecer melhor o Senhor. Eu quero conhecer melhor acerca da sua onipresença, da sua onisciência, da sua onipotência. Quem sabe, talvez, você precise agora deitar-se no divã de Deus e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me revele quem eu sou. Revele-me quem eu sou. E Ele fará isto. Ele vai mostrar quem você é. Quem sabe, talvez você precisa deitar-se no divã de Deus hoje e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me revele o que eu preciso mudar na minha vida. Sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau, algo que tem que ser ainda tratado, corrigido, consertado. Revele-me o que eu preciso e o que eu preciso fazer. Aí na tela, você tem aí 3 opções para você assinalar. Quem sabe você vai precisar assinalar um deles, ou quem sabe todos estes. Mas que seja esta a oportunidade de você deitar-se no divã de Deus e apresentar-se diante dele e abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero aproveitar este momento para conhecê-lo melhor. Eu quero neste momento que o Senhor me revele quem eu sou, mas eu quero que o Senhor revele também o que eu preciso mudar na minha vida, o que eu preciso fazer. Ajuda-me, Senhor. Que Deus nos abençoe com a sua palavra neste dia. Obrigado a Deus pela tua palavra, pelo privilégio de nós podermos conhecer quem é o Senhor, quem nós somos e o que ainda precisa ser mudado na nossa vida.
Eu quero lhe pedir a Deus que o Senhor então agora venha sondar o nosso coração, sonda o meu coração. Que o Senhor continue revelando-me através da sua palavra quem o Senhor é, o seu poder, a sua onipresença, a sua onisciência e todos os demais atributos que o Senhor tem, a sua bondade, a sua fidelidade, o seu grande amor, os planos que o Senhor tem para a minha vida. Mas que o Senhor também, ó Deus, possa revelar quem eu sou, como eu fui criado pelo Senhor, os planos, os projetos, os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Mas, Senhor, sonda o meu coração e mostra-me o que eu preciso mudar, o que eu tenho que consertar. E se necessário for, que eu possa dar toda a liberdade para que o Senhor possa fazer os consertos que sejam necessários diante daquilo que eu não posso fazer, que não consigo fazer. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra neste momento. Eu oro agradecido por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tu me traz a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Por misericórdias me cobres, derrama graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E a meu respeito, só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita, agradável para mim.
Gente bonita, obrigado pela sua participação neste culto em que você pôde participar conosco neste dia, e nós desejamos que esta semana que se inicia seja uma semana ricamente abençoada pelo Senhor, que a cada dia você possa experimentar e da bondade de Deus, da fidelidade do Senhor em meio aos desafios do dia a dia, mas que você esteja certo de que em cada momento e em cada situação o Senhor está com você, o Senhor está com a sua família. Que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pelo culto deste dia, pelo privilégio de termos este encontro com o Senhor, e despede-nos agora com a tua paz, que a alegria do Senhor, ó Deus, esteja sempre presente em nossos corações, que nada e nenhuma circunstância possa tirar esta alegria que o Senhor colocou dentro de nós. E agora, Senhor, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito esteja sobre todo o Teu povo, hoje e para todos sempre. Amém e amém.